O Brasil é um país pacífico, mas não pode continuar e não continuará sendo passivo a esse tipo de agressão à nossa soberania. A Amazônia brasileira é nossa. Nas últimas semanas, as notícias sobre Ratanabá, o reino perdido da Amazônia, inundaram a internet. Ratanabá. 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 Ratamarrata. Alienígenas milenares, espécies terrestres inteligentes não humanas, reinos perdidos, governos alienados, artefatos de dominação em massa, conspirações secretas e uma guerra declarada à ciência são só detalhes da incrível história do que seria o maior reinado das antigas civilizações que já habitaram nosso planeta. Não esqueça de se inscrever no canal para se tornar membro do Clube do Arrepio e prepare-se para a incrível história dos reinos antigos da Terra. Segundo o pesquisador responsável pela teoria, Urandir Fernandes de Oliveira do Instituto Dáquila Pesquisas, a cidade perdida de Ratanabá encontra-se soterrada na Amazônia brasileira, com algumas ramificações por toda a América do Sul. Urandir ainda alega ter evidências de que Ratanabá foi a capital do mundo há mais de 450 milhões de anos. Trata-se de um verdadeiro império que foi submerso pela lama e tomado pela floresta. A teoria afirma que na antiguidade um povo denominado como os Murios foram os responsáveis pela fundação da primeira civilização terrestre, e que a tecnologia desse povo era superior à que conhecemos hoje, tendo eles pleno domínio da construção, metalurgia bem como das energias naturais das pedras e cristais do planeta Terra. Segundo relatos dos pesquisadores, foram encontrados diversos túneis subterrâneos que ligariam continentes a fim de promover uma movimentação entre as sociedades antigas da Terra. Galerias como essa está espalhada em todo o Brasil. São verdadeiras estradas subterrâneas que interligam todos os continentes. Todas elas saem de um único ponto, Ratanabá. Os pesquisadores não revelaram ao público qual é a localização exata de Ratanabá, apenas que estaria enterrada no estado do Mato Grosso, na Amazônia brasileira. Segundo informações divulgadas, uma das entradas dos túneis que levam até a cidade perdida estaria escondida dentro do Forte Príncipe da Beira, localizado no município de Costa Marques, em Rondônia. O influenciador digital Rafael Hungria, que pertence ao grupo Dáquila, disse em live que eles estimam que em Ratanabá haveria habitado aproximadamente 20 milhões de Murios, e que a cidade perdida da Amazônia em um passado muito distante teria sido a capital do mundo antigo. Há 600 milhões de anos atrás, data que atribuem à chegada dos Murios no planeta Terra, as coisas eram bem diferentes por aqui. O início da vida como conhecemos estava começando a acontecer, evoluindo no mar e a vida multicelular no seu início. A maior parte dos continentes ainda não haviam se separado, por isso tínhamos uma grande massa de terra, um supercontinente. Portanto, a teoria afirma que haviam caminhos por todo o planeta que levavam até Ratanabá, sendo assim possível a viagem por terra. Os pesquisadores afirmam que enterrados junto com a estrutura da cidade perdida de Ratanabá, existem também muitas riquezas, ouro e outras pedras preciosas, que seriam capazes de deixar todo cidadão brasileiro milionário, ou até mesmo acabar com a fome do mundo. Além de muitas tecnologias totalmente desconhecidas pela humanidade. Entusiastas da área dizem que os Murios tinham domínio dos poderes de cristais e conseguiam até mesmo gerar energia elétrica a partir de algumas pedras, devido às suas propriedades quânticas. Além de gerar energia, os cristais também teriam outras aplicações como dispositivo de controle em massa, que segundo a teoria, possuiriam propriedades vibracionais, que seriam capazes de interagir com o cérebro humano, diminuindo assim a frequência de seus pensamentos, impedindo a evolução da mente humana no seu maior potencial. Já outros cristais teriam o poder de elevar a faixa vibracional humana, tornando assim a humanidade em seres elevados vibracionalmente.
Dentre todas as tecnologias possíveis, pesquisadores afirmam que em Ratanabá encontraremos de vez a resposta de como foi possível a construção primitiva de grandes estruturas, como por exemplo as pirâmides espalhadas pelo mundo. As expectativas quanto ao que poderá ser encontrado em Ratanabá são altas. Além de tudo o que já citamos, seria possível a descoberta de grandes segredos do universo e de como foi possível para uma espécie inteligente a viagem no espaço, já que, segundo estudiosos, a civilização Muriel não pertencia originalmente a esse planeta. Se você pensou que isso tudo que eu te contei era a parte mais bizarra, agora vem o momento em que essa história fica ainda mais incrível. Segundo a teoria, os primeiros habitantes do planeta Terra teriam sido os Muriels, uma raça extraterrestre que chegaram até aqui para uma pesquisa minuciosa do planeta Terra. A princípio teriam vindo para estudarem os campos vibracionais, as energias, as pedras e os cristais. No entanto, eles possuíam uma espécie de regra primordial de não interferirem na natureza, não a destruírem, mesmo tendo tecnologias avançadas e alto poder de domínio. A civilização dos Muriels era constituída por seres que procediam em sintonia às leis universais, e suas tecnologias eram muito diferentes do que temos em nossa mente. Ao invés de celulares, rodas e computadores, eles utilizavam recursos naturais como a luz condensada, propriedades da água, energia escalar e frequência sonora, tecnologias muito mais avançadas que as da ciência humana de hoje. Os pesquisadores que defendem a teoria dos Muriels atribuem a essas tecnologias a capacidade que as civilizações antigas tiveram para realizar as construções primitivas do planeta. Isso explicaria como teria sido possível a construção das pirâmides, construções com pedras gigantes, cortes precisos, além de diversas técnicas que para muitos ainda é um mistério. Esse tipo de construção seria tão efetiva que, de acordo com os pesquisadores, temos diversas delas ainda presentes por todo o mundo. Mas antes de falarmos sobre as outras construções, precisamos entender o motivo pelo qual a Amazônia ganhou tanto destaque nas últimas semanas. Como sabemos, os Muriels seriam seres extraterrestres que teriam chegado todos de uma vez no planeta Terra e se instalado onde hoje seria a Amazônia brasileira. Segundo os estudiosos, Ratanabá seria a base dessa civilização, e a partir dela foram explorando o mundo e criando ligações subterrâneas por todos os locais. Foi então que Ratanabá, de uma base operacional, se transformou em uma grande capital à medida em que os Muriels dominavam todo o planeta durante os 150 milhões de anos que habitaram a Terra. Agora você deve estar se perguntando, aonde estariam esses seres nos dias de hoje? E a resposta também é dada pelos pesquisadores do Instituto Daquila. Logo após a conclusão dos estudos e mapeamento de todo o nosso planeta, os Muriels foram embora, deixando para trás suas construções e estruturas. Logicamente, os Muriels não deixariam nada de tecnologia para trás, mas algo aconteceu que eles não puderam prever. Segundo estudos científicos, há aproximadamente 500 milhões de anos atrás, um grande cataclisma aconteceu em nosso planeta. Uma placa tectônica haveria se movimentado, criando um grande dilúvio, inundando e soterrando cerca de 30% do território de Ratanabá. Sendo assim, muita tecnologia e estruturas estariam debaixo da Amazônia prontas para serem descobertas. Além disso, a teoria ainda diz que, pelo fato da Terra ser um planeta belo e agradável, alguns dos Muriels decidiram ficar e viverem sua vida por aqui, tendo descendentes terrestres até hoje. Toda a história de Ratanabá ainda está cercada por muitos mistérios, abrindo espaço para muitas conclusões precipitadas, mentiras e meias-verdades. O que acaba abrindo espaço para todo tipo de teoria. Muitos afirmam que essa história recém-revelada ao mundo é de conhecimento de governos e pessoas poderosas, que têm pleno interesse no território brasileiro a fim de dominarem todas as tecnologias ali enterradas. Caso Dom. 3 homens já foram presos. Muito próximo ao termo de Ratanabá, viralizar nas redes sociais, 2 pessoas sumiram nas proximidades, Dom Philips e Bruno Pereira. A própria tarde
naquele domingo a Marinha já entrou em campo. No dia seguinte entrou o Exército Brasileiro, Força Aérea, a Polícia Federal e as buscas continuam. Muitas pessoas estavam tentando criar uma conexão dentre o caso e a história de Ratanabá. Mais recentemente os corpos dos dois foram encontrados, e a polícia já possui alguns suspeitos. Dentre eles Amarildo Costa, pescador conhecido como Pelado, na região. O pescador confessou o crime, informando a polícia que participou apenas da movimentação dos corpos, a fim de dificultar que eles fossem encontrados. O suspeito levou a polícia até onde os corpos estavam enterrados, além de indicar mais 2 suspeitos que estão sendo investigados pelo crime. A princípio o crime não possui nenhum indício de conexão com o caso Ratanabá. Mas a polícia continua investigando. Caso Elon Musk. Atualmente estima-se que 38 milhões de pessoas vivem na Amazônia brasileira, o que representa cerca de 13% da população de todo o país. A vida nas comunidades ribeirinhas é simples. Eles vivem basicamente da caça, pesca e extrativismo. O cientista social Sully Sampaio, que desenvolve programas de capacitação na Amazônia brasileira, diz que viver na Amazônia não é romântico e falta acesso e recursos básicos para a população. Sob esse pretexto que é uma realidade indiscutível que muitos brasileiros passam em 2022, o bilionário Elon Musk veio até o Brasil e se encontrou com o então presidente Jair Messias Bolsonaro em uma reunião pública que contou com diversas outras autoridades para o firmamento de um convênio do seu recém-lançado produto de internet via satélite, o Starlink. No entanto, logo surgiram diversas teorias sobre o bilionário ter conhecimento de Ratanabá e seu interesse ser única e exclusivamente para ter acesso ao território brasileiro e poder encontrar a localização de Ratanabá. A Starlink não tem tecnologia para estabelecer conexão de internet na Amazônia, nesse momento. Não dá para na Amazônia você fazer uma Nós conexão. já temos. Veja bem, o Brasil paga uma fortuna por um satélite e está ocioso esse satélite, que pode oferecer banda larga para todo o território amazônico. A estrutura de satélite geoestacionário dele é para monitoramento, sensoriamento remoto de solo, de subsolo de minério. O mesmo estaria em conluio com o governo brasileiro que na mesma ocasião pediu acesso às tecnologias de Elon Musk. Queremos ter tecnologia. E o que você puder trazer para nós, nós somos eternamente gratos. Dessa forma, ambos poderiam usufruir de tudo o que for encontrado. Com isso, se mostra para o mundo a verdade sobre aquela região tão cobiçada, e não é de hoje, por outros países. Caso Hitler. Outra conspiração que ficou famosa nos últimos dias foi a da presença do exército alemão sob o comando do genocida Adolf Hitler, que teria trazido cerca de 2.000 soldados, a fim de desbravar a maior floresta tropical do mundo e ter acesso aos segredos enterrados dos Murils. Em 1935, o biólogo e geógrafo da SS, Otto Skull-Scharfenkel, realizou uma expedição em território brasileiro, sob o pretexto de estudar a fauna e flora local, onde gravou um filme de 90 minutos, tirou 250 fotos e escreveu o livro O Enigma do Inferno Verde. 5 anos depois, era de interesse alemão a conquista da Guiana Francesa, inglesas e holandesas, que seria feito a partir do território brasileiro, pois as condições pareciam favoráveis e haviam muitos minerais valiosos para sustentar o exército da invasão. Mas a segunda expedição, em que os alemães viriam secretamente para invadir as Guianas, acabou não saindo do papel. Ela não se concretizou por uma decisão pessoal de Himmler, o líder da SS, que esfriou os planos. Na estratégia dele, a guerra havia ganhado outras dimensões e seria mais inteligente centrar fogo na Europa. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha lançou uma grande ofensiva contra a Europa Ocidental. Em dias, a Holanda foi conquistada e, em pouco mais de um mês, Hitler realizou seu desfile histórico pela Avenida Champs-Élysées, em Paris. As invasões da Holanda e da França representaram a anexação automática de suas colônias ao governo de Hitler. Não havia mais a necessidade de invadir as Guianas.
Segundo os pesquisadores, vários objetos frutos das escavações e expedições foram entregues ao exército brasileiro nos últimos 30 anos, e que grande parte deles desapareceram e não foram anunciados ao público. Dentre as descobertas já realizadas, foi descoberto um caminho que seria responsável por ligar toda a América do Sul. Esse caminho ficou conhecido como a Trilha de Peabiru. Além de diversos caminhos e galerias subterrâneas que, segundo os pesquisadores, seriam construções dos murios. No Brasil, uma das instalações que foi atribuída como parte da arquitetura murio seria o Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, onde foi realizada uma expedição, sendo encontradas diversas galerias subterrâneas e objetos que provariam a existência dessa civilização. Conseguimos registrar diversos artefatos do outro lado. Eram salas, e dentro dessas salas muitos artefatos que não eram cerâmicas. Eram artefatos de metais, pequenos e grandes, muito bem elaborados. Outra observação interessante sobre o forte é quanto ao seu formato, que seria uma característica dos murios, existindo diversos outros espalhados pelo mundo. Segundo a teoria, todos eles teriam as pontas apontadas para Ratanabá. Recentemente, no dia 31 de maio, Urandir Fernandes de Oliveira voou o território onde acredita estar soterrada a cidade perdida de Ratanabá. O objetivo da missão seria escanear a área, com uma tecnologia chamada LIDAR. Este tipo de tecnologia é capaz de penetrar na vegetação sem precisar desmatar a floresta. Na realização da pesquisa de campo, os sensores montados na aeronave liberaram feixes de luz que refletiam no solo, captando com precisão tudo abaixo das árvores, e os programas de software automaticamente interpretam os sinais para produzir mapas detalhados da superfície coberta pelo verde da mata. Os pesquisadores relatam ter sido uma experiência incrível e pela vista aérea foi possível enxergar marcas bem precisas que mostram caminhos de Ratanabá. A teoria de Ratanabá infelizmente ainda carece de provas científicas, uma vez que mudaria todo o sistema de crenças e ciência que temos como base de nossa civilização. O que ainda é um grande desafio para o Instituto D'Aquila Pesquisas, que tem um grande caminho pela frente, para poder provar ao mundo suas teorias. Outro ponto contestado pela ciência é o fato de que há aproximadamente 500 milhões de anos atrás, o planeta passou por um grande cataclisma, como foi mencionado também na teoria. Mas diferente do que afirmam os pesquisadores que defendem a teoria, o cataclisma na verdade teria força suficiente para destruir muito mais que apenas 30% do território de Ratanabá, já que cerca de 85% de todas as espécies vivas no planeta foram totalmente extintas, no que foi considerada a maior extinção em massa do planeta Terra. Mesmo que atualmente a sociedade moderna tenha uma maior aceitação da probabilidade da existência de vida fora da Terra, nada ainda pode ser provado pelo método científico. Ou seja, até que o Instituto apresente as provas que afirmam ter, ninguém pode alegar com certeza a verdade ou a falsidade dessa incrível história que é sobre Ratanabá. E aí, o que achou dessa história? Você acredita que Ratanabá é real? Deixe sua opinião aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo aqui, no Clube do Arrepio.